Bom, eu aproveitei esse tempinho assim, ó, para poder vir aqui mostrar para vocês a nossa composteira, a composteira, a, o tanque, né, o tanque, a caixa de descarte de lixos utilizáveis, reutilizáveis e recicláveis. E este daqui é aquele que realmente não tem como ser reaproveitado e eu preciso descartar, infelizmente. Eu gostaria de poder ter um incinerador que filtrasse tudo e que aproveitasse tudo e que gerasse recurso de forma que nada fosse de fato descartado para a prefeitura recolher. Mas infelizmente isso ainda acontece e é uma realidade nas nossas vidas a gente produzir muito lixo. Tanto como fruto, né, dessa vida corrida que nós temos, quanto pelo hábito do consumo irresponsável, que desequilibra tudo, que desequilibra o planeta, que afeta outras espécies, que inclusive é uma forma de que as pessoas acabam se encontrando para se integrar às outras. Olhe nas redes sociais. Quantas pessoas mostram que comprou isso, que comprou aquilo outro, que está comendo isso, que está comendo aquilo, e não se importam como vai fazer o descarte daquelas peças. Nós estamos vivendo uma vida midiática, onde nós estamos perdendo cada vez mais a nossa essência. Mas há sim um movimento de pessoas que tem procurado se encontrar como ser humano, respeitando todas as faculdades da sua própria vida. Não é à toa que nós vemos, por exemplo, grandes executivos largarem seus empregos, né, de bom tempo e tentarem uma nova carreira. Porque o ser humano está entendendo cada vez mais que ele é muito além do eu produtivo, do eu trabalho. Ele é eu família, ele é eu social, ele precisa de lazer, ele precisa de desenvolver o seu conhecimento todos os dias. Menos máscaras, mais vida, menos bandeiras, mais amor e que Deus abençoe a cada um. Até! Observe esse monte de lixo reciclável. Não tem nada sujo aqui, não tem odor de nada, porque tudo que foi colocado aqui foi lavado anteriormente. Isso daqui, a proposta é a gente levar ou para cooperativas ou doar para pessoas que fazem coleta de coisas recicláveis, né? Se a gente não fosse doar isso, uma possibilidade de que tem alguns locais que eu sei que compram um ou outro material. Então, assim, além de você gerar lixo, você pode gerar algum recurso. O valor é pequeno, não importa. Eu acho importante esse estímulo para que as pessoas façam esse tipo de separação, né? E observe que essa caixa é uma caixa de 1000 litros que tinha sido reaproveitada aqui pela gente, porque ela tinha partido. E olha o volume de lixo que em torno de 4 meses nós geramos, com exceção dos 2 anos mais ou menos dos vidros de garrafas de cerveja e refrigerante, etc. Imagina esse volume de lixo. Aqui moramos eu e meu esposo, porque os nossos filhos não moram aqui. Minha filha está em Salvador e meu enteado está em Alegre. E quando ele vem para cá, normalmente ele fica na casa do meu sogro, lá em Vitória. Então, o que acontece? 2 pessoas em 4 meses produziram praticamente esse volume de lixo todo. Por que praticamente? Porque eu não estou me referindo das garrafas, tá? Daquelas garrafas de vidro. Imagina uma família com 5 pessoas, com 4 pessoas, com 10 pessoas produzindo lixo todos os dias nesse período. Então a gente precisa se conscientizar sim, não só porque no planeta hoje você tem acúmulos de lixos que não precisariam estar ali, né? Por exemplo, as ilhas de plástico, os tecidos descartados, né? Os refugos de fábricas têxteis, né? Por exemplo, eu vou fazer uma matéria sobre isso e vou mostrar para vocês o absurdo que a gente vive em relação a isso. No Brasil, 80% dos refugos têxteis são lançados nos lixões. Fora isso, tem uma série de outros lixos, né? Descartes, que não precisariam ir para lixões, que poderiam se transformar em outros produtos para serem utilizados.
né? Aqui, por exemplo, ó, como o sítio tem parte aberta, vem muito bicho, não só bicho selvagem, mas cachorros que estão soltos na rua, né? E a gente pegou e colocou nessa outra caixa aqui para fazer a nossa composteira. Ou seja, o nosso lixo orgânico a gente não descarta, a gente transforma em novo adubo, né, para plantas. Mas em vez de jogá-los inteiros, como sai da cozinha no pé da planta, a gente prefere deixar ele compostando. Antes a gente colocava esse tipo de lixo ou junto com o lixo do descarte que é recolhido pela prefeitura, ou a gente jogava no meio das folhas nas laterais, onde a gente junta folha galhos, enfim. Hoje não. Por quê? Porque a gente percebe a potência de se utilizar um adubo mais rico, né? Dessa mistura de descarte orgânico que a gente tira da cozinha. Outra coisa que a gente percebe é que dá para reutilizar madeira, né? Dá para transformar em móveis ou em objetos diversos, né? E essa madeira, quando não dá para ser transformada, ela pode virar lenha. Você não precisa derrubar árvores, você precisa utilizar essas coisas que estão aí sobrando, né, ou móveis que não foram utilizados, ou pallets que já foram descartados, ou galhos de árvores que caíram, né? Tudo isso pode se transformar em recurso, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante é a gente entender o seguinte, que o mundo não precisa, a humanidade não precisa produzir mais, ela precisa consumir direito, distribuir melhor os recursos produzidos. E isso só vai ser possível com uma consciência de pulverização mesmo, né, das atividades. Não dá para ter mais empresas colossais, né? Não dá para se trabalhar mais de 8 horas por dia, né? Até porque você, trabalhando 8 horas, por exemplo, aqui no Brasil, você normalmente tem 1 hora de intervalo de almoço, então já aumenta para 9 horas, e você perde aí em torno de umas 2 horas entre o momento que você ainda toma um banho, pega uma condução, vai para o trabalho e volta. Às vezes até mais do que isso. Às vezes 2 horas é o tempo gasto somente em um trecho da jornada. Então a gente precisa perceber que nossa sociedade está doente porque está desequilibrada, né? Tanto nas condições de vida, quanto nos hábitos, nos costumes, né? Como o hábito do consumo irracional, né? Ocupar o tempo livre da pessoa completamente com trabalho, ou a maior parte dele com trabalho. O trabalho é extremamente importante, inclusive para a saúde mental, mas ele não pode ocupar boa parte do tempo do ser humano, porque o ser humano, ele é também família, ele também é um ser social, ele também precisa de lazer, ele também precisa de uma pausa para poder descansar mesmo a mente, né? Relaxar, não pensar em nada. Ele precisa também investir em qualificação, senão ele fica estagnado, né? Ele precisa ser os outros seres humanos além do eu trabalho, né? E é importante a gente ter essa consciência. Eu pude perceber isso, a qualidade de vida das pessoas, quando eu vivi em um período dentro de uma realidade onde as pessoas trabalhavam, por exemplo, em média de meio-dia até 7h15 da noite, né, 19h15, e elas tinham um nível de remuneração muito melhor. E aí você percebe que essa diferença impacta a vida das pessoas, né, das famílias, da qualidade de vida e de pensamento, né, de desenvolvimento de uma forma muito, muito determinante. E em outros locais do mundo já existem experimentos que estão buscando reduzir a jornada de trabalho, demonstrando que as pessoas aumentam o desempenho quando elas trabalham menos e não tem perda no nível remuneratório. A gente precisa ter consciência de que toda essa ciência e de tudo isso que a gente desenvolve na vida precisa ter uma utilidade real para o ser humano, né? E que um ser humano, 2, 3, que estejam bem, não pode estar em contrapartida de milhares de pessoas, porque isso gera desequilíbrio.
Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser milionário, não. Eu estou dizendo que todos precisam ter uma vida digna, uma vida que respeite todas as suas faculdades humanas, uma vida onde o ser humano ele se encontre de uma forma que ele respeite o tempo do planeta, né, as fases necessárias, se adapte de forma coerente às mudanças, né, respeite seus limites, as suas limitações e também respeite a diversidade, não só na sua própria espécie, mas também na espécie alheia e no entorno. Vamos mudar de consciência, né, gente? Já está mais do que na hora da gente evoluir. Bom, forte abraço, gratidão e até!